Obrigado, pastor Douglas. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja sobre nós, sobre nossa casa, nossa família, nesta manhã abençoada. Agradeço a Deus o privilégio de participar deste culto com os irmãos, como agradeço também ao pastor Pascoal, que me fez o convite, e eu peço que você, quando ele retornar de viagem, dê um abraço nele, apertado, e diga assim: pastor Pascoal, esse aqui é o abraço do pastor Samuel. Combinado? Você pode fazer isso por mim, e eu quero trazer também o abraço da nossa Junta de Missões Nacionais, nossos mais de 1.200 missionários espalhados por este Brasil afora. O abraço para essa igreja, que é uma igreja que ama missões, que se envolve com a obra missionária, que sustenta a obra missionária. O abraço de cada missionário para cada um de vocês, e também do nosso diretor, pastor Fabrício Freitas, diretor da Junta de Missões Nacionais, para essa igreja tão querida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, e quero ler com você, no capítulo 1, um texto tão conhecido de todos nós, do verso 1 até o verso 9. Esse texto, que é um dos textos conhecidos como o texto da Grande Comissão, que nos marca a tarefa que o Senhor Jesus confiou à sua igreja. E eu quero convidar você a ler comigo. Eu vou ler aqui na tela para a gente fazer a mesma leitura na mesma versão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado um mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Até aqui um instante. Lucas, o escritor inspirado por Deus para registrar as sagradas letras, as sagradas escrituras. O que acabamos de ler não é meramente uma história, uma narrativa, mas é a palavra poderosa de Deus para o nosso coração, escrita por um homem inspirado por Deus. Registra de uma forma metódica, de uma pesquisa que ele fez, mas inspirado por Deus escreve Lucas, acerca de um primeiro livro, ou seja, o Evangelho de Lucas. O Evangelho que ele escreveu, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que ele foi recebido no céu. Ou seja, o que Lucas está nos relatando neste início do livro de Atos, é que o primeiro volume, se a gente puder assim entender, que Lucas escreve em 2 volumes, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. A primeira parte, o primeiro livro, relata aquilo que Jesus fez, o nascimento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as pregações de Jesus, as parábolas de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão. Cantamos aqui: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. É curioso que a gente canta um outro cântico que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço. Aí, alguém mais curioso pode perguntar assim: pastor, calma aí, eu sei ou eu não sei? Porque tem hora que eu canto que eu sei, tem hora que eu canto que eu não sei. Eu nunca saberei o preço não é um cálculo, não é um saber cognitivo.
Nunca saberei o preço é um saber experimental. Eu nunca vou precisar pagar este preço, porque Jesus pagou o preço por mim. E é isso que Lucas escreveu, dizendo de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que ele foi recebido nos céus. Ele veio com um propósito de abrir o caminho. A vinda de Jesus, a encarnação, e Lucas é tão detalhista ao ministrar no seu evangelho sobre a encarnação. Deus se fez homem, que coisa! Isso é um mistério. É um mistério, como que Deus se apequena ao ponto de se tornar um bebezinho. Como que Deus se humilha, como que Deus se esvazia, tornando-se um bebezinho. Já parou para pensar sobre isso? O Deus criador de todas as coisas, o Senhor do universo, em forma de bebezinho, tendo que mamar no seio de Maria, tendo que Maria limpar o bumbum dele. Me perdoe essa expressão assim, mas para a gente entender como que Deus se humilhou. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que sendo o próprio Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se e se fez homem e tomou forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele fez isso para que nós nunca soubéssemos o preço que era meu, o preço que era seu, o preço que era nosso. Ele fez isso para pagar o preço dos nossos pecados, abrir o caminho para o céu, a mão estendida de Deus para nós. Esse é o primeiro livro. No segundo livro, Lucas passa a relatar aquilo que acontece depois que Jesus ascende aos céus. E aí, não é tanto agora a obra de Jesus, mas a obra da igreja de Jesus. O verso 3, a estes também, quem são estes? Aos discípulos, que eram os candidatos à igreja. A igreja anunciada lá em Mateus capítulo 16, verso 18, mas que inaugura aqui no livro de Atos. A estes também, depois de ter padecido, ou seja, depois de morto, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que é que Jesus está dizendo? Depois de cumprir a sua missão, depois de morrer pelos nossos pecados, depois de abrir o caminho para o céu, ele reúne os seus discípulos, a sua igreja que estava para ser inaugurada, porque igreja não é ideia minha, nem sua, nem do pastor Pascoal, mas igreja é ideia de Jesus. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Ele disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja. E aqui ele está preparando a igreja para o cumprimento de uma tarefa. E ele ensina, e ele diz: olha, fiquem em Jerusalém, porque lá em Jerusalém vocês serão revestidos de poder. Aí os discípulos questionaram no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? A expectativa messiânica
que tomava o coração dos discípulos daquele momento era de um Messias que viria com a espada na mão para estabelecer um reino temporal, um Estado de Israel, liberto do jugo romano. E eles almejavam isso, eles achavam que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e o pessoal gritando, Hosana, bendito o rei que vem em nome de Jesus, e Jesus entrando, passando pela porta do Messias. E eles pensam assim, é agora que vai dar o golpe, é agora que Jesus já estamos aqui sacando a espada. Por isso que Pedro estava com a espada na mão na hora lá do Getsêmani. Essa era a expectativa deles. Mas Jesus veio para inaugurar um reino que não é desse mundo. Mas percebam que aqui nós estamos às vésperas de Jesus ser elevado às alturas. Se você olhar o verso 9, um spoilerzinho, se você olhar o verso 9, Jesus sobe, e nós estamos no verso 6. Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha celebrado a ceia com eles, Jesus já havia morrido na cruz, Jesus já havia ficado 3 dias sepultado, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia passado 40 dias com eles depois da ressurreição, e agora era o último dia que Jesus ia subir, e eles ainda não tinham entendido nada. Senhor, é agora que o Senhor vai dar o golpe, é agora que o Senhor vai restaurar o reino. Aí Jesus responde assim, olha, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Tempos ou épocas, no grego é cronos e kairos, palavras que nós conhecemos. A cronologia ou as oportunidades. E Jesus disse assim, vocês estão preocupados com o reino, com a política de Israel? Isso não compete a vocês. Porque isso o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Eu gosto dessa versão revista e atualizada, porque as outras versões tiram a palavra exclusiva. Mas na língua original é exclusiva autoridade, idios ex socia. O Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Só que às vezes a gente quer se intrometer em assuntos que competem a Deus e não a nós. E aquilo que compete a nós, a gente não faz. O que que Jesus está respondendo para eles? Lembrem que era a última lição, era a última aula, era o último momento em que Jesus estava fisicamente aqui com eles, era a hora de subir e entregar a tarefa para a igreja. E eles estão achando que a tarefa é outra, eles ainda não haviam entendido. E Jesus diz assim, preocupa com isso não. Isso aí não compete para vocês, não. Isso é exclusivo de Deus. Mas, olha o verso 8. O verso 8 começa com um mas. Mas é adversativa. A adversativa contrapõe o que ele acabou de dizer antes. É ou não é? Vocês sabem bem essas coisas. Mas o quê? Olha, isso aqui não compete para vocês, mas isso aqui sim. Isso aqui é tarefa nossa. Mas recebereis poder quando ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo o verso 8 em adversativa do verso 6 e 7. Se a consumação dos tempos, dos reinos, dos poderosos compete exclusivamente a Deus, a tarefa de testemunhar compete a quem? A nós.
É para isso que ele estabeleceu a igreja. E tendo dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. Jesus foi levado aos céus. E os discípulos ficaram. A igreja, a primeira igreja cristã da história, não era batista, não era presbiteriana, não era Assembleia de Deus, não havia movimentos denominacionais, muito menos era católica. Era a igreja, simplesmente a igreja. Literalmente, a primeira igreja em Jerusalém. Estava ali. E aquela igreja tinha tão pouco. Eles não tinham recursos como nós temos. Aquela igreja era uma igreja numericamente pequena. Se você for ao verso 15, você vai descobrir mais ou menos quantos eram. Alguém descobriu aí? Mais ou menos? Veja que a minha desconfiança é que eles eram batistas, porque a secretaria diz assim, mais ou menos 120. Aproximadamente 120. Uma igreja de 120 pessoas. Onde era o templo deles? Não tinha templo. Eles não tinham uma banda linda como essa aqui. Um coro lindo como esse aqui. Eles não tinham um telão espetacular como esse aqui. Eles não tinham um sistema de som maravilhoso, uma acústica gostosa, como temos aqui. Eles não tinham um prédio como esse, de frente para a principal avenida de Niterói. Eles não tinham nada disso. Eles não tinham nada. Eles não tinham nem mesmo Bíblia, como nós temos. Porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito e o Antigo Testamento ficava nas sinagogas. Eles citavam a Bíblia de memória, decor. Eles não tinham folhetos. Eles não tinham seminários onde eles pudessem enviar os seus vocacionados. Eles não tinham juntas missionárias, nem mundiais, nem nacionais, nem convenções, nem associações. Eles não tinham internet. Alguém talvez esteja assistindo a gente agora, ao vivo, pela internet. Eles não tinham internet. Se você é adolescente, eu vou falar uma coisa que talvez você vai se escandalizar comigo aqui. Porque eles não tinham celular. Naquela época, não havia celular. Havia vida na terra sem celular. É possível acreditar nisso? Eles não tinham recursos. Eles não tinham dinheiro. Eles não tinham influência política. Olha, o irmão fulano é deputado, o irmão fulano é senador, o irmão fulano é juiz de direito, o irmão fulano é promotor, o irmão fulano é advogado. Eles não tinham nada disso. Tudo isso que eu estou dizendo são coisas maravilhosas que nós temos hoje, e glórias a Deus por tudo isso que temos, mas eu quero ressaltar que eles não tinham nada. E eles receberam a tarefa de dar continuidade à obra de Jesus. Jesus subiu e deixou a tarefa com eles. Vocês estão me compreendendo? Era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu já morri, eu já paguei o preço, vocês nunca saberão o preço, porque eu já paguei, e eu estou indo para o céu, e agora é com vocês, o caminho está aberto, vão por todo o mundo, sejam minhas testemunhas, preguem o Evangelho.
Jesus entregou essa tarefa para a igreja. Uma igreja tão fraquinha do ponto de vista humano, tão pobrezinha, tão pequenina do ponto de vista humano, tecnológico, material. Mas Jesus entrega essa tarefa para a igreja. E aquela era a única igreja do mundo. Imaginem vocês se a primeira de Niterói fosse a única igreja do mundo. Já pensou? Era só eles. Ou seja, se eles falhassem, o plano de redenção de Deus não seria consumado. E Jesus entrega para eles, tão pequenininho, tão fraquinho. Porque Jesus gosta de fazer isso, exatamente para demonstrar que Ele usa gente pequena, que Ele usa gente fraca, que Ele usa gente improvável, para ficar claro que o poder não é nosso, que a vaidade não deve ser nossa, que a sabedoria não é nossa, mas que tudo é graça de Deus. E aquela igrejinha, me permitam dizer assim, não pejorativamente, mas carinhosamente, para demonstrar que eles eram frágeis, aquela igrejinha recebeu essa tarefa de ser testemunhas até os confins da terra. Eles não tinham quase nada, mas eles fizeram tanto. Se nós estamos aqui hoje, é por causa da fidelidade daqueles irmãos de Jerusalém em cumprir a tarefa. Foram perfeitos? Não. Depois se acomodaram? Sim, mas aí Deus, o Espírito vai movimentando. Mas eles cumpriram a tarefa, eles tinham tão pouco e fizeram tanto. Eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós, que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Eu fico imaginando se Pedro tivesse um celular. Já pensou, gente? Se Pedro tivesse um canal no YouTube para transmitir ao vivo o sermão no dia de Pentecostes, já pensou? Eu fico imaginando se João tivesse os recursos de escrita que nós temos hoje. Eu fico pensando se o apóstolo Paulo tivesse um Fiatzinho Uno Mille. Não precisa ser um carrão, não. Um Fiatzinho Uno Mille, com escada no teto ainda. Imagine o que Paulo faria. Eles tinham tão pouco e fizeram tanto, e nós temos tanto e fazemos tão pouco. O Senhor Jesus entregou a tarefa para a igreja. Os séculos se passaram e algumas vezes a igreja se volta para dentro, se perde, se distrai em suas atividades internas, algumas muito boas, outras nem tanto. E a gente se esquece a razão de existirmos, que é sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa igreja nasceu num momento muito conturbado, os irmãos sabem. Essa igreja nasceu e morreu. Nasceu de novo e morreu de novo. Nasceu de novo e aí se firmou. 3 vezes essa igreja tentou ser plantada e Deus agindo, e Deus abençoando aqueles irmãos lá no passado. Era a revolução tenentista, era a revolução da Marinha, era confusão no centro de Niterói. Vocês conhecem a história melhor do que eu? Alguns estavam lá. Não, brincadeira. Mas essa igreja está aqui com um único propósito de cumprir a missão que Jesus entregou à igreja naquele dia, no texto que acabamos de ler, no dia em que ele ascendeu aos céus. E essa igreja tem atravessado momentos os mais diferentes,
de crescimento, de decréscimo, de paz, de luta, de guerra, de expansão, de contenção, de alegria, de tristeza, de festa, de luto, porque a igreja ao longo dos séculos atravessa por todas essas fases. Não é um privilégio da PIB de Niterói, é uma realidade da igreja de Jesus. Mas nós continuamos firmes no propósito de cumprir a tarefa que Ele nos deu. Rapidamente, eles tinham tão pouco e fizeram tanto, e nós temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Por quê? Primeiro, porque eles eram cheios de quê? Do poder do Espírito Santo. Eles não tinham folheto, eles não tinham carro, eles não tinham ônibus, eles não tinham internet, eles não tinham celular, eles não tinham seminário, eles não tinham imprensa, eles não tinham quase nada, ou nada dessas coisas que temos hoje, mas eles tinham poder do Espírito Santo. Às vezes nós temos tantos recursos e confiamos tanto nos nossos recursos que dispensamos o poder do Espírito Santo. Eu canto bem. Espírito Santo, não precisa preocupar comigo, não. Ajuda o irmãozinho ali, que ele não canta muito bem, não. Ele precisa do Espírito Santo. Agora eu canto bem, Senhor. Deixa comigo. Que tragédia. Às vezes a gente confia na nossa sabedoria, às vezes a gente confia na nossa capacidade, às vezes a gente confia nos nossos recursos, enquanto deveríamos confiar no poder do Espírito Santo e deixar que esse poder nos encha, nos tome, nos capacite, o poder do Espírito Santo enchendo as nossas vidas, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. O nosso desafio como igreja é sermos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Eles não tinham quase nada, mas eles fizeram tanto porque eles tinham o poder do Espírito Santo habitando neles e agindo por meio deles. E se nós queremos influenciar essa geração, impactar o Brasil e o mundo a partir de Niterói, nós precisamos ser homens e mulheres, adolescentes, jovens, juniores, adultos, idosos, igreja, cheios do poder do Espírito Santo que habita em nós. Segundo, eles tinham uma tarefa. Jesus deixou clara a tarefa. A tarefa é: vocês serão minhas testemunhas. Às vezes a gente esquece a tarefa e a gente se distrai com outras coisas. A gente faz um monte de coisa que Jesus não mandou a gente fazer. Um dia, a minha esposa linda, que está sentada aqui, chamou uma moça para fazer uma faxina lá em casa. E aí ela disse assim: olha, isso a minha esposa dando as orientações para a moça que ia fazer a faxina. Ela disse assim: olha, você não precisa preocupar muito com os quartos, com a sala, não. Eu quero que você dê um capricho na cozinha. Limpa o fogão, limpa não sei o quê, os cantinhos da pia, dá um capricho na cozinha. Tá bom? Tá bom. E aí nós saímos. Quando nós voltamos, aquela moça tinha feito um pudim de café. Eu nunca tinha comido pudim de café. Vocês já comeram pudim de café? Olha que negócio maravilhoso. E aí, tinha aquele pudim de café. Você lembra disso, amor? E aí, eu, imediatamente, gordinho, você sabe como é que é. Já fui lá, cortei aquele pudim, comi. E eu falei para minha esposa assim: amor, que faxineira boa que você conseguiu. Pode chamar essa moça toda semana. Aí ela disse assim: nunca mais eu chamo ela. Eu falei assim: por que isso? Que coração duro. A moça tão boa, olha aqui o pudim de café. E a minha esposa disse assim: mas eu não pedi para ela fazer pudim de café. Eu pedi para ela dar um capricho na cozinha. E olha o fogão. Olha o cantinho da pia. Olha não sei o que lá. Ela fez muito bem uma coisa que eu não pedi para ela fazer, mas aquilo que eu pedi para ela fazer, ela não fez. A gente faz isso? Como igreja?
Algumas vezes a gente faz muito bem algumas coisas na igreja que Jesus não pediu para a gente fazer, não mandou fazer. A gente gasta tempo, gasta energia, gasta recurso financeiro, gasta vida fazendo coisas que Jesus não mandou fazer. E aquilo que Ele mandou fazer, a gente não faz. Sim ou não, pessoal? Eles tinham foco na tarefa. Sereis minhas testemunhas. Por que eles tinham tão pouco e fizeram tanto? Foco na tarefa, foco na ordem de Jesus. Eles não se distraíam com coisa alguma, como às vezes nós nos distraímos. Terceira e última coisa, eles aguardavam ansiosamente a vinda de Jesus, porque quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram olhando e uma nuvem encobriu, e eles ficaram assim: sai nuvem, passa nuvem, eu quero ver Jesus mais um pouquinho. E aí vieram 2 varões vestidos de branco, e disseram assim: varões galileus. Imagine a cena, eles ali olhando para o céu, esperando a nuvem passar para eles verem Jesus mais um pouquinho. Chega aqueles homens por trás e dá um susto neles: varões galileus. Eles devem ter levado um susto tremendo. E os anjos perguntam assim: o que vocês estão aí fazendo, parados, olhando para o céu? A língua original, a palavra nos traz essa ideia: por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, Ele há de voltar. Então aquela igreja, eles não perdiam tempo com nada. Eles tinham tão pouco e fizeram tanto. Por quê? Porque eles sabiam da urgência. A urgência de cumprir a tarefa antes de Jesus voltar. Jesus está para voltar. E nós não podemos ficar distraídos com coisas secundárias. Nós precisamos cumprir a ordem, a missão, a tarefa que Ele confiou para nós. Nós somos a igreja poderosa de Jesus, a igreja que recebeu a missão, a igreja que recebeu a tarefa, e nós precisamos testemunhar de Jesus com urgência, porque Ele está para voltar. Eu quero terminar contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito. O pastor Pascoal pediu que eu compartilhasse um pouquinho disso com os irmãos, porque no ano de 1975, essa igreja plantou uma igreja, uma filha, uma de tantas outras que essa igreja tem. E essa filha chama-se Igreja Batista no Barreto. Vocês são minha mãe. A igreja de Niterói é nossa mãe. E eu quero compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito lá, mas eu quero voltar atrás um pouco para dizer que eu sou natural de São Fidélis. Tem alguém de São Fidélis aí? Levanta a mão aí para ver. Olha aí, rapaz, só gente bonita, hein? Tem aqui atrás também? Olha aí, de Colônia. Isso aí. Mas alguém deseja ser de São Fidélis? Levante a sua mão, quero orar por você. E aí, irmãos, se o irmão da projeção puder me ajudar colocando ali, eu agradeço por bondade. Eu comecei a pastorear com 28 anos. Com 20 anos eu passei com 18 anos eu passei no concurso público. Fui ser servidor da Justiça Eleitoral, do TRE-RJ. Com 20 anos eu me casei. Com 22 anos já era pai. Deus foi arrumando minha vida rápido, né? E aí, depois de formado, é que eu fui para o seminário e fui pastorear uma igreja na zona rural. São Fidélis já é interior, mas eu fui pastorear no interior de São Fidélis. Essa foto aqui mostra a Vila da Tabua. Não sei se você conhece Tabua, né, meu? A Vila da Tabua. Umas 300 pessoas moram lá, mais ou menos. Uma grande metrópole.
Tóquio, Nova York, São Paulo, Tabua. E Deus me colocou ali para pastorear aquela igreja. Pense um presente que Deus me deu no início do meu ministério. A igreja foi pastoreada pelo pastor Salvador Borges durante 55 anos. Depois veio um outro pastor chamado Júlio, que ficou 24 anos. E depois vieram uns 3 ou 4 pastores de ministérios curtos e que não foram assim muito agradáveis. E aí chego eu, seminarista. A igreja tinha uns 100 membros mais ou menos, porém, na prática, isso era no papel, na prática eram uns 20. Teve um dia um culto de oração que estava lá eu, o zelador da igreja e a minha esposa. O zelador estava porque era zelador. Eu estava porque era o pastor, crente mesmo, só minha esposa. E aí, Deus foi abençoando aquele momento. Meus filhos ainda pequenos, a minha mais nova nasceu, eu era pastor lá, ainda tinha um restinho de cabelo. Mas Deus fez algo tremendo ali. Aqueles 20 e poucos membros começaram a impactar aquele lugar, porque era uma igreja muito gostosa, é ainda. Eu chegava nos bares, e quando eu entrava nos bares, o pessoal que estava bebendo escondia o copo de cerveja, porque o pastor chegou. O cara que estava fumando apagava o cigarro, porque o pastor chegou. O cara que estava sem camisa, ele abotoava assim a camisa, porque o pastor chegou. Você vê o respeito. E eu sentava na mesa com eles e pedia uma Coca-Cola, não pedia Guaraná, para não correr o risco de ser mal interpretado. Pedia uma Coca-Cola e conversava, e eu dizia para o dono do bar assim, olha, eu estou orando para você fechar esse bar. E o cara falava assim, pastor, não faça isso não, eu preciso sustentar minha família. Eu disse, não, mas eu não estou pedindo para você quebrar não, eu estou querendo que você prospere, você vai ficar aqui vendendo cachaça, só dá dor de cabeça, eu quero que você monte aqui um mercadinho, um restaurante famoso. E resumindo a história, tinha 4 bares lá na vila, 3 fecharam e as pessoas se converteram. Um deles se tornou diácono da igreja, irmão Mauro. Isso é Deus que faz, não tem nada a ver comigo não, só estou falando o poder do Espírito agindo numa igreja que cumpre a missão. A igreja católica fazia uma procissão, que eles faziam assim, bem na frente da igreja, atrapalhava o culto, e aí, às vezes, vocês sabem, no interior, às vezes é diferente, tem uma rivalidade, uma provocação, e aí jogava o microfone assim, bem para o lado da igreja, para atrapalhar o culto. Um dia eu estava pregando, aí eu parei de pregar. E parado, uns 15 minutos, até a procissão passar. Quando a procissão passou, continuei a pregação, sem brigar com ninguém, E as pessoas foram se convertendo. A igreja católica fechou lá. As pessoas se converteram, o padre ia para fazer a missa. Eu não estou querendo ofender ninguém que seja católico, esteja aqui nos assistindo, participando do culto conosco. Nada disso, mas eu estou querendo dizer que o evangelho foi tocando aqueles corações e as pessoas foram se convertendo. E o padre ia lá, não tinha ninguém mais. Aí falava, não venham mais aqui. Fechou. Os bares fecharam. A igreja católica fechou, as pessoas foram se convertendo. Quando eu saí da igreja da Tabua, a igreja da Tabua tinha 186 membros, em uma vilarejo de 300 habitantes. E os outros eram congregados da igreja, participavam, alguns eram dizimistas, participavam da obra missionária. Essa igreja se tornou a maior oferta missionária do Brasil. Até hoje, se você fizer a oferta per capita, ela é um fenômeno. E eu pastoreei aquela igreja, um presente de Deus. Pode passando para mim aí, por gentileza? Porque foram batismos, ficou faltando uma foto aí. Olha aí, e a igreja cheia, bonita. Coisa linda o que Deus fez ali. Aí eu deixei a igreja, deixei o TRE, vim para a Junta de Missões Nacionais. E depois, pode passar mais uma, eu comecei a pastorear então a Igreja Batista no Barreto. E quando eu cheguei na Igreja Batista no Barreto, eu cheguei com a cabeça de onde? De São Fidélia, Tabua, para pastorear em Niterói.
Outro cenário, é ou não é? Outro contexto. E eu pastoreio no Barreto. E tem gente que fala assim, Barreto é São Gonçalo? Aí o pessoal que mora no Barreto diz, não senhor, Barreto é Niterói. Você quer arrumar um problema, é falar assim, nós aqui em São Gonçalo, não, aqui é Niterói. Vocês sabem essas piadas. Mas quando eu cheguei na igreja, isso aqui foi o dia da posse. Pastor Jailton Rangel, 10 de abril de 2021, 4 anos e meio atrás. Pastor Jailton Rangel estava interino na igreja, me deu posse, ele me deu uma relação de algumas pessoas, mas ele disse assim, pastor Samuel, tem gente nos Estados Unidos, na Europa, São Paulo, Bahia, o povo não aparece aí não. E aí, irmãos, no dia da posse, por causa das regras da prefeitura, nós alugamos 100 cadeiras e tinha um galpão lá atrás, vocês, alguns conhecem, e nós limpamos aquele galpão, tiramos 4 caçambas de lixo do galpão e alugamos 100 cadeiras brancas para o dia da posse. Dá para ver aqui? E aí estava bonito no dia da posse, porque um monte de convidado, parente, pastor, sábado à noite e tal, pastor Jailton me deu posse, aquela festa, pastor Fernando Brandão pregou. Mas aí, passa mais uma aí, veio o domingo. Aí, irmão, no domingo não tinha mais festa. As cadeiras brancas ficaram tudo vazias, irmãos. Era vida real. E eu pregando na maior animação ali, ó. Primeiro domingo que eu preguei na igreja, 20 e poucas pessoas, passa mais uma aí, porque, olha isso, aí mas eu pensei assim, mas de noite vai vir, ali é de noite, é luta, de revitalizar uma igreja, de fortalecer uma igreja, passa mais uma por bondade. Quando eu cheguei lá, a gente tinha uns 20 e poucos irmãos, e uma cachorrinha. E ela era muito fiel, irmãos. Isso aqui é no templo antigo. Vocês sabem, a pessoal da mídia aí, tinha uma irmã tirando foto aqui agora, pessoal da mídia, qual foto que a gente bota na mídia? A gente procura assim, aquele ângulo, não é? Para tirar uma foto assim bonita, que mostra a igreja cheia com aquele ângulo, não é assim? Esse aqui era o melhor ângulo. Era o melhor ângulo. Esses ângulos que eu mostrei para vocês aqui todos, era o melhor ângulo. Luta, irmãos. 20 e poucos irmãos feridos. A gente teve problemas lá sérios na justiça. G12. Muitos aqui conhecem essa história. Confusão federal mesmo. E a igreja ficou machucada, ferida, adoecida. Então eu encontrei ali alguns irmãos adoecidos, feridos. E tiraram 3 pastores. Eles tiraram 3 pastores. Aí cheguei eu. Quem era eu? O quarto que eles iam tirar. E eu enfrentei muita oposição e adoeci. Mas o Senhor é bondoso. E a gente focou na tarefa, a gente buscou se encher do poder do Espírito, e a gente trabalhou com urgência, porque Jesus está para voltar. E a gente foi tratando aquelas pessoas, alguns foram embora, e a gente sofre a beça quando alguém vai embora, mas às vezes é Deus tratando. Alguns foram embora, outros mudaram de atitude completamente. E Deus começou a abençoar. Vai passando para mim, meu irmão, eu não sei onde que está o irmão, para onde que eu olho, né? Talvez não esteja nem aqui, esteja numa sala, está lá atrás. Obrigado, querido. E aí, veja, eu comecei a pregar no tambor. Imagina eu, pastor Batista, de São Fidélis, acostumado a usar aquele terno marrom, com a camisa cor de abóbora, uma gravata azul de bolinha verde. De repente eu tenho que... Os jovens falam assim, pastor, vamos botar aqui um tambor no meio da juventude? Aí você tem que ir, opa, vamos arredondando a esquina aqui, vamos, isso aqui não é pecado, não está escrito na Bíblia assim, não pregarás em um tambor, não está escrito isso. Então, opa, se isso vai atrair a juventude, e essa aí era a juventude, irmãos, olha que coisa linda, olha a juventude da igreja. Vocês estão rindo, né? Não foi vocês.
E Deus foi abençoando, vai passando aí. Estou vendo a Ademir ali. A Ademir participou desse momento inicial ali. Você lembra, né, Ademir? Era assim ou não era, Ademir? E aí Deus... Aí tinha uns bancos velhos lá. E aí nós lavamos os bancos, botamos... Porque as cadeiras eram alugadas. Tivemos que devolver. Não tinha dinheiro para nada, irmãos. Aliás, tinha dívida na Receita Federal. E aí nós botamos os bancos. Ó, e aqui é o melhor ângulo. O melhor ângulo do domingo. A igreja lotada. E Deus foi dando graça, vai passando, e aí foi enchendo. A igreja não tinha placa. A pessoa para ir lá na igreja tinha que ser por divina revelação, ou então seguindo a estrela de Belém, porque não tinha placa, nada. E a fachada não parece igreja, parece uma casa. Aí algumas coisas nós fomos fazendo, a juventude foi crescendo, e ali já tem mais gente, pandemia, aquela confusão. Passa mais um, por gentileza. E ali, ó, já ficou bonito ou não ficou? Graças a Deus. E a igreja tinha um sonho de construir um templo. Um sonho de mais de 30 anos. E a gente reuniu naquele galpão ali. Aquele galpão no verão dava 50 graus, porque aquele telhado de zinco esquenta pra caramba. No inverno era um frio que passava um vento ali na Baía de Guanabara, um vento gelado. E na chuva o telhado era todo furado, chovia mais dentro do que fora. Um desafio. E não tinha dinheiro para nada. Mas vamos construir. E Deus dando graça, e evangelizando, e sai de porta em porta, e relacionamento de discipuladores. E vamos ganhar vidas para Jesus, vamos testemunhar, foco na tarefa. E Deus foi abençoando, passa um mais um, querido. E aí um dia nós tiramos aqueles bancos todos de lá, voltamos pro templozinho pequeno e iniciamos a construção. Pode ir passando aí, meu irmãozinho, que o meu tempo já foi. E aí você vê que começou a obra, e em 4 meses, irmãos, nós inauguramos essa obra. Sem dinheiro e sem preço. Deus foi nos abençoando. Calma aí, volta um pouquinho que eu quero contar essa história. Aí eu queria levar os bancos de madeira para o templo novo, né? Irmão, vamos lá então, vamos agarrar aqui, vamos levar esses bancos para lá. Aí os homens se juntaram assim, cruzaram os braços. Eu falei assim, pastor, o senhor não leva mal não? Mas nós não vamos levar esses bancos para lá não. Mas nós vamos sentar onde? No chão? Aí eu disse, não, pastor, vamos fazer uma campanha para as cadeiras. Aí nós alugamos 100 cadeiras para o dia da inauguração. Esse aqui foi o dia da inauguração. Mas depois nós compramos as cadeiras. E aí nós compramos 120 cadeiras. Depois compramos mais 30 cadeiras. Depois compramos mais 50 cadeiras. São 200 cadeiras. Mas cadeira vazia não tem graça, né? Como é que fica bonita a cadeira? Passa mais uma aí. Assim é que fica bonito, né? Graças a Deus. Aquilo que Deus tem feito na filha de vocês. É filha, hein? É filha da igreja. Um processo de revitalização daquela igreja. Quando eu cheguei em Niterói, eu fiquei um pouco assim, espantado com a carência das igrejas em Niterói. O tanto de igrejas que no passado eram fortes e pujantes, e que hoje tem 10 membros, 8 membros, 15 membros. O que está acontecendo? E aí Deus foi desafiando o nosso coração, com a Junta de Missões Nacionais, para trabalharmos num projeto de revitalização de igrejas. E aí você pode perguntar assim, qual foi o segredo dessa revitalização? Eu queria falar 4 coisas aqui bem rápido. Primeiro, é o acolhimento. A nossa igreja é uma igreja acolhedora. Veja, eu não estou falando de uma equipe de acolhimento, eu estou falando de uma igreja acolhedora. É diferente ou não é? Porque tem igreja que você entra e sai, ninguém te vê, ninguém cumprimenta, ninguém te abraça. Você é invisível. Eu já entrei em igrejas assim, em que eu entrei, cultuei, saí, ninguém falou comigo. Eu duvido você ir lá na nossa igreja, você não vai ganhar pelo menos 20 abraços. Duvido.
E isso tem feito diferença. A igreja, para esse tempo, ela precisa ser uma igreja acolhedora. Passa mais um aí, meu irmão, porque o pastor Douglas já está me olhando aqui, dizendo que tem que acabar. Né, pastor Douglas? Passa mais uma. Essa aqui, não, volta lá. É que você já tinha passado. Isso aqui é o infantil. Quando nós chegamos, não tinha ministério infantil. E o perfil do bairro ali são jovens casais com filhos pequenos, por conta daqueles montes de apartamentos que foram construídos lá. Nós precisamos investir no ministério infantil. Não tinha dinheiro para nada. A igreja não tinha banheiro. Até hoje a igreja não tem banheiro. O dia que você for lá visitar a gente, faz as necessidades antes. Aí a gente falou assim, nós vamos construir o banheiro ou vamos fazer o ministério infantil? O banheiro é mais urgente. O banheiro é urgente, fala a verdade. Não tem nada mais urgente, é ou não é, gente, do que banheiro. O banheiro é mais urgente, mas o ministério infantil é mais importante. Nós vamos continuar com esses banheiros improvisados, mas nós vamos priorizar o ministério infantil. Aquilo ali foi uma lição, um recado para a igreja. E nós inauguramos o ministério infantil, e a gente tem lá um grupo lindo de crianças. O que eu falo? A igreja precisa investir no ministério infantil. E não é entretenimento de criança, é evangelização, discipulado de criança. A gente viu 2 juniores hoje, 2 juniores batizadas, é isso aí. É isso aí. Passa mais uma aí, por gentileza. O culto. Irmãos, o culto nosso era muito ruim. Não estou falando no sentido espiritual, eu estou falando no sentido humano. Na verdade, para ficar ruim, tinha que melhorar bem ainda, irmãos. Tinha dia que eu estava lá no culto, falei, Jesus amado, não aguento essa desafinação. Se eu que sou pastor não aguento, você imagina o visitante. Ele ia embora. Ele ia para a PIB de Niterói, aquele cultaço. E a gente começou a investir no culto. Um culto mais contemporâneo. A gente não tem um telãozão desse aqui, né? Eu fiquei olhando assim, namorando. Ah, Jesus. Quem sabe um dia. Mas a gente botou um data show com mais qualidade. Calma, irmão, volta um pouquinho lá ainda. E aí a gente começou a trabalhar os cultos. Teve um dia que a juventude, meu filho, falou assim, pastor, papai, é meu filho, papai, vem cá. Aí me levou lá na igreja, apagou metade das luzes. Aí você, deu algum defeito elétrico aqui? Não, é que eu quero mostrar para o senhor o seguinte, o senhor deixa a gente fazer o culto de sábado, o culto jovem assim, na penumbra? Aí eu, como bom pastor batista de São Fidélis, veio na minha boca assim, claro que não, nós somos a luz resplandece nas trevas. Mas eu pensei assim, puxa, são os nossos meninos, nossos jovens. Pode fazer, meu filho, pode fazer. Não está escrito na Bíblia assim, não apagarás a luz. Eu não gosto, vou ser sincero, eu não gosto. Mas não é o meu gosto que define. E aí um culto mais moderno, mais contemporâneo, sem aquele senta e levanta, sem aquele monte de, vou chamar o irmão para orar. Aí o irmão sai de lá de trás até ele chegar aqui, deu meia hora, já perdeu. E eu estou vendo o culto aqui muito dinâmico, estou aprendendo com vocês aqui. A gente melhorou o culto. Tem muitas igrejas que estão morrendo porque o culto, humanamente falando, no sentido daquilo que a gente vê e ouve, é muito ruim. Passa mais uma aí, a pregação. Não é que eu prego bem, não é isso não. Mas eu só me dispus a pregar a Bíblia. Porque às vezes a gente prega autoajuda, conta historinha, fala do Flamengo, fala de um monte de coisa, de política, Bolsonaro, de Lula. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, pregar a Bíblia, pregar a Palavra de Deus. E a gente começou a fazer série de mensagens positivas. E as igrejas, as pessoas vão para ouvir a Palavra de Deus. E aí começou a vir batismos e... Pode passar mais uma, querido? E muitos, eu não vou nem contar a história que o tempo não dá, mas rapidinho, esse menino chegou lá, católico, seminarista católico. Aí eu preguei sobre Maria naquele dia. Nada, não sabia, nada. Eu estou pregando, estou vendo ele se mexendo no banco. E aí, depois ele veio conversar comigo, e ele entendeu.
E quando ele entendeu, ele se rendeu a Jesus, se converteu. Eu batizei ele, fiz o casamento dele. Hoje ele é seminarista da igreja. Passa mais uma aí, irmão, por favor, porque aí vieram também os momentos. Esse aí foi o primeiro batismo que eu fiz. Deixa eu contar isso aqui. Primeiro ano, eu falei assim, nosso alvo de batismo, 50 batismos. Alvo de fé, 50 pessoas. Sabe quantos eu batizei? 2. O primeiro que eu batizei foi o Arthur, 31 de dezembro de 2021. Hoje ele é nosso missionário da Junta de Missões Nacionais lá na Amazônia. E Deus foi acrescentando, e foram batismos. E hoje, aqueles 20 e pouco irmãos, a cachorrinha não está mais lá. Nós somos hoje, tivemos batismos no domingo passado, e chegamos a 235 membros em 4 anos e meio, para a glória do Senhor. Passa mais uma aí para eu encerrar, por favor. E a nossa oferta missionária, porque a igreja tem que ser missionária. Acabamos, domingo passado foi o encerramento de missões. Nós ainda não temos os banheiros, mas missões é mais importante do que os banheiros. E missões é mais urgente. Banheiro é urgente, mas missões é mais urgente. E nós vamos fazer a campanha de missões. Agora que acabou a campanha de missões, domingo passado, levantamos 37 mil reais para uma igreja que não tem banheiro. Aí agora nós vamos voltar à campanha dos banheiros. 37 mil levantamos para missões nacionais. A última aí, meu irmãozão, são os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores espalhados. Eu fui devagar por conta do trauma do G12. Eu fiquei com medo de entrar muito rápido e o pessoal associar. Então fui devagar, trabalhando princípios, trabalhando missão, trabalhando propósito. Mas hoje já são ali 8 PGMs espalhados pela cidade, a maioria no Barreto, e São Gonçalo, que é perto, mas não é São Gonçalo. Tenho muitas ovelhas na cidade de São Gonçalo, e os PGMs crescendo, se multiplicando, e vamos multiplicar em breve, e a igreja vai crescendo. Não temos quase nada, nem banheiro, mas nós buscamos ser cheios do poder do Espírito de Deus, focados na tarefa e o senso de urgência, porque Jesus está para voltar. E isso seja a realidade para todos nós. Que ao sair daqui nesta manhã, você entenda e se comprometa mais e mais de buscar a plenitude do Espírito, o poder do Espírito. Esvazie-se de você mesmo, de suas vontades, suas manias, de suas pirraças, para ser cheio do poder do Espírito Santo. Não se distraia com nada, foco na tarefa, o senso de urgência, porque Jesus está voltando. Pai, usa as nossas vidas, a tua igreja, somos nós aqui hoje, homens e mulheres, que queremos cumprir a tarefa que o Senhor confiou a nós. O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu, mas confiou essa tarefa de fazer discípulos, de ser testemunhas a nós, a tua igreja. E nós somos tão incapazes, tão imperfeitos, tão falhos, mas pedimos a tua bênção sobre nós nesta manhã, para que o Senhor nos use de uma forma muito especial, para impactarmos esta cidade de Niterói, esse estado do Rio de Janeiro, o nosso Brasil e o mundo, como testemunhas de Jesus, levando o teu evangelho a todos que carecem. Usa, Senhor, a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.